Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos! No vídeo passado, cujo link eu vou colocar aqui em cima para vocês, nós falamos um pouco a respeito do conceito de karma, como ele é visto lá no hinduísmo, e comparamos com a forma pela qual usamos esse termo aqui no Ocidente. No vídeo de hoje, nós vamos começar a ver como é que o nosso pensamento ajuda na formação do nosso karma. Vamos olhar esse aspecto ainda um pouco através do hinduísmo, mas já vamos começar a ver algumas ideias propagadas pelo espiritismo e pela teosofia. Tudo isso para tentar responder a seguinte pergunta: será que encarnamos para pagar? Se você tem gostado dos temas que nós tratamos aqui no nosso canal, você pode se inscrever e passar a receber notificações toda vez que postarmos novos vídeos. E você pode também, se gostar deste vídeo, clicar aqui no gostei, aqui embaixo, e assim você vai ajudar a que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Meu nome é Afonso e este é o canal Espiritualidade Cosmos. Olá, tudo bem? Bom, este é o segundo vídeo do mês de agosto. Estamos agora no mês de agosto, examinando aqui no nosso canal o tema: será que reencarnamos para pagar? No vídeo passado, nós examinamos os conceitos de karma e dharma, lá conforme o hinduísmo. E no vídeo de hoje, nós vamos começar a olhar como é que o nosso pensamento atua na formação do nosso karma. Então, vamos começar dando novamente uma olhada naquele mesmo trecho do Bhagavad Gita que nós examinamos no vídeo passado. Vamos lá dar uma olhadinha o que ele fala a respeito dessa questão da mente. No canto 3 do Bhagavad Gita, nós temos o seguinte: não se é livre do dever porque se deixa de agir, nem se atinge a perfeição somente pela renúncia. Todo mundo tem que agir de acordo com o seu karma. Nem mesmo por um momento pode alguém deixar de agir. Quem reprime os seus sentidos, mas não livra a sua mente dos objetos do desejo, está enganando a si mesmo e não passa de um farsante. Mas aquele que usa a mente no controle dos sentidos, praticando a devoção e agindo com desapego, é digno de ser louvado. Execute o seu trabalho, pois esse procedimento é melhor do que a inação. Sem trabalhar, não se pode nem sequer manter o corpo. Deve ser feito o trabalho como um sacrifício a Deus. Pois, se feito de outro modo, ele leva ao cativeiro do mundo material. Por isso, ó filho de Kunti, execute o seu trabalho para a satisfação dele, e assim você será livre. Ou seja, se quem reprime os seus sentidos, mas não livra sua mente dos objetos do desejo, está enganando a si mesmo e não passa de um farsante, será que valeria a dizer que os nossos pensamentos são tão importantes quanto os nossos atos para o processo kármico do indivíduo? De fato, o que nós vamos começar a ver é que o nosso pensamento ele tem um papel fundamental na nossa vida espiritual. Um papel fundamental para nós enquanto espíritos, atuando tanto no plano terrestre quanto no plano astral. Vamos então agora complementar essa ideia, começar a acrescentar mais alguns outros aspectos e vamos olhar alguns comentários de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. No livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, encontramos um prefácio de Emmanuel que diz o seguinte: e na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida primitivista ou torturada. Cada criatura com sentimentos emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E, conforme os raios que arremessamos, ergue-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos, a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras.
Em outras palavras, os nossos pensamentos ligados aos nossos sentimentos são o que origina a nossa situação kármica, porque influencia o nosso padrão vibratório. Por isso é que Emmanuel liga os nossos pensamentos àquilo que recebemos de volta do universo. Em outras palavras, a nossa vida e a nossa situação kármica em cada reencarnação é o reflexo dos nossos pensamentos em primeiro lugar. Mas vamos acrescentar mais um ingrediente nessa nossa discussão. O espírita italiano Ernesto Bosano, que no século XIX conduziu vários estudos, escreveu no seu livro Pensamento e Verdade o seguinte: assim é que se produz uma forma-pensamento, que é, de certo modo, uma entidade animada de intensa atividade, a gravitar em torno do nosso pensamento gerador. Se este pensamento implica uma aspiração pessoal de quem o formulou, tal como se dá com a maioria dos pensamentos, volteia então ao derredor do seu Criador, pronto sempre a reagir benéfica ou maleficamente, cada vez que o sinta em condições passivas. Estranhamente simbólicas, as formas do pensamento, algumas delas representam graficamente os sentimentos que as originaram. A usura, a ambição, a avidez produzem formas retorcidas, como que dispostas a apreender o cobiçado objeto. O pensamento preocupado com a resolução de um problema produz filamentos espirais. Os sentimentos endereçados a outrem, sejam de ódio ou de afeição, originam pensamentos semelhantes aos projéteis. A cólera, por exemplo, assemelha-se ao zigue-zague do raio. O medo provoca jatos de substância pardacenta, quais são picos de lama. Complementando então essas ideias trazidas por Ernesto Bosano, no seio do Espiritismo, ainda no século XIX, vamos dar uma olhada no que diz a esse respeito um outro sistema filosófico e religioso, iniciado também no século XIX. Trata-se da teosofia. A Sociedade Teosófica foi fundada pela ocultista russa Helena Blavatsky em 1875. Trata-se de uma escola mística que busca desvendar diretamente os mistérios da vida, da natureza, do universo e da própria divindade. Dentre os seus princípios e objetivos básicos, a teosofia busca formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de etnia, credo, sexo ou casta. Busca ainda encorajar o estudo de religião comparada, filosofia, ciência, e investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Se você quiser saber um pouco mais a respeito da teosofia, pode começar lendo o livro A Doutrina Secreta, publicado em 1888 por Helena Blavatsky, que contém um resumo das ideias adotadas pelos teosofistas. Pois bem, a segunda presidente da Sociedade Teosófica, a inglesa Annie Besant, publicou em 1889 um livro chamado Karma e Dharma, no qual encontramos alguns trechos bem interessantes para este nosso estudo aqui. Vamos ver? No Akasha estará impressa a imagem mental criada por uma alma, inseparável dela. Em seguida, a imagem astromental produzida por ela, a entidade ativa, animada, abrangendo o plano astral e produzindo inúmeros efeitos, tudo exatamente retratado com relação a ela e, portanto, rastreável até ela e, através dela, até seu genitor, sendo cada um desses fios tecidos pela imagem astromental como se estivessem fora de sua própria substância, como a aranha tece sua teia, identificável por seu próprio matiz de cor. Por mais que esses fios possam efetivamente ser tecidos, cada um deles é distinguível e rastreável até o seu criador original, a alma que criou a imagem mental. Pois bem, corroborando aquilo que Ernesto Bosano nos diz, Annie Besant então nos fala que cada pensamento que nós emitimos toma vida do plano astral, não é? E que produz efeitos sobre nós mesmos e efeitos sobre aqueles a quem nós direcionamos esses pensamentos, sejam esses pensamentos bons ou ruins. Ou seja, cada forma de pensamento e os seus efeitos, e eles ficam ligados como que por fios
a quem gerou o pensamento, né? E com isso, inteligências mais equilibradas, né, que operam no plano astral podem facilmente identificar a forma do pensamento e rastreá-la até o ser genitor, ou seja, até a pessoa que gerou os efeitos, as formas de pensamento, né? Então nós temos aí uma situação em que no plano astral, embora para nós aqui encarnados possamos pensar que o pensamento é uma coisa abstrata ou que não tem nenhuma substância, no plano astral o pensamento é uma realidade, o pensamento ele atua, o pensamento tem forma. Cada pensamento nosso gera uma forma de pensamento, né? que acaba tendo uma vida, ela tem uma vida intensa, ela é uma vida quase independente e que fica registrada ao nosso redor. Ela pode ir em direção àquela pessoa a quem nós, com relação a quem nós emitimos o pensamento, ou ela pode ficar no nosso próprio campo energético, refletido ali ao nosso redor. Vamos ver ainda mais uma coisa que Annie Besant nos fala, ainda no mesmo livro, Karma e Dharma. A plena responsabilidade da alma pela imagem mental por ela criada e a responsabilidade parcial por seus efeitos de longo alcance, maiores ou menores, uma vez que cada efeito tem outros fios kármicos penetrando sua causação. Dessa maneira, podemos também entender por que o motivo desempenha um papel tão predominante na atuação do karma. Porque as ações são tão relativamente subordinadas em sua energia generativa e também porque o karma trabalha a partir de cada plano segundo os seus constituintes e, não obstante, une os planos pela continuidade de seu fio. Ou seja, os nossos pensamentos operam diretamente, eles atuam e ajudam a formação do nosso karma. E isso de várias maneiras. Em primeiro lugar, porque os nossos pensamentos geram as chamadas formas de pensamento, que atuam no plano astral a depender da intenção de quem as gerou e vão ter efeitos tanto sobre nós como sobre as outras pessoas. Em segundo lugar, porque os nossos pensamentos, através das formas de pensamento, criam laços energéticos com relação, ou seja, entre a pessoa que os gerou com relação àquela para quem os pensamentos foram gerados. E esse laço magnético é que faz com que, de uma forma ou de outra, no futuro, essas pessoas acabem por se atrair, seja o pensamento de amor ou de ódio. E em terceiro lugar, o pensamento também atua no nosso, ou ajuda a gerar o nosso karma, porque o pensamento é, em última instância, a origem dos nossos atos aqui no plano físico. Ou seja, equivale a dizer que os nossos atos no plano físico são um reflexo do nosso pensamento. E o nosso karma, ele é gerado, em última instância, pelo nosso pensamento. E então, ao examinar as coisas desse modo, será que muda alguma coisa a forma como nós vemos karma, né? A forma como nós usamos o termo comumente aqui no Ocidente? Será que ao analisar todos esses aspectos ainda fica para nós a sensação de, assim, simples de que karma é igual a punição? Pois, se você gostou desse vídeo, você pode clicar no joinha e vai ajudar esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Ou pode se inscrever no nosso canal. No próximo vídeo, nós vamos avançar com a nossa discussão na tentativa de responder a pergunta: será que reencarnamos para pagar? Enfim, que possa ser uma semana repleta de luz, de paz, de harmonia, de saúde e que possamos nos encontrar aqui novamente semana que vem, felizes e com muita esperança. Um grande abraço e até lá!